Nesse vídeo, eu quero compartilhar contigo um achado muito interessante da neurociência que trata da inteligência socioemocional e do chamado cérebro social. É um conceito que pode te ajudar a desbloquear o poder dos relacionamentos, a interagir melhor, a construir alianças com mais facilidade, deixar as pessoas mais à vontade, ser mais persuasivo. E é algo que também pode te ajudar a regular melhor as emoções, tanto em si quanto nos outros. Então, algo muito precioso. E é curioso porque tem situações em que os relacionamentos fluem e as parcerias dão frutos, e assim, aquela interação é legal, é boa, né? Mas tem alguns momentos em que parece que a conversa não encaixa e a interação não flui, as pessoas meio que não se entendem. Você já refletiu sobre o porquê que isso acontece? O fato é que pequenas mudanças na forma como você interage ou na forma como você se comunica pode afetar completamente a dinâmica do relacionamento, especialmente no âmbito profissional, onde a gente tem aquelas conversas delicadas, interações delicadas durante negociações ou tentando solucionar conflitos de todo tipo, né? São conversas cruciais e conversas relevantes. Então essa sensibilidade se torna muito importante. Eu quero explorar contigo alguns conceitos que foram apresentados por um neurocientista chamado David Rock. Ele é autor de um livro muito legal chamado Liderança Tranquila, acho que o título original é Quiet Leadership. Vale muito a pena aprofundar esse livro, é uma boa pedida. Então, vamos aos conceitos. De início, o autor fala sobre dois possíveis estados de comportamento, como se fossem assim dois estados de ânimo. Eles são estado de aproximação e estado de afastamento. O estado de aproximação está associado à recompensa, ou seja, as pessoas tendem a estar nesse estado quando elas são estimuladas por algum tipo de recompensa, como por exemplo um objetivo, uma meta, um projeto que é muito relevante para ela, né? Nessa condição, geralmente as pessoas se sentem motivadas e elas estão muito abertas para se aproximar e se conectar. Quando nós estamos em estado de aproximação, é muito legal porque a criatividade flui, nós nos sentimos mais à vontade para ousar, tentar correr riscos, a gente pensa melhor e consegue acessar, usar mais a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de aprender, aprender rápido. Aqui a gente tem córtex pré-frontal estimulado, né, no estado de aproximação. Nós temos também o estado de afastamento, que está associado à ameaça. Então as pessoas tendem a acessar essa condição quando elas percebem algum tipo de ameaça no radar. Por exemplo, quando você sente que tem algum tipo de, sabe, hostilidade, ou pode vir algum tipo de surpresa, quando pode ocorrer algum imprevisto. O estado de afastamento nos coloca imediatamente em modo de luta e fuga, como se fôssemos movidos por uma espécie de instinto de sobrevivência. Nessa condição, geralmente as pessoas têm alguma dificuldade para pensar com clareza, com raciocínio pleno, porque parece que a mente canaliza toda a energia e o foco para sobrevivência, para lutar ou fugir dali. Tem gente que não luta nem foge, tem gente que é o efeito freeze, né? A pessoa congela ali na sua frente. Tudo isso é estado de afastamento. Quando nós estamos nesse estado, tendemos a adotar uma postura mais defensiva, a nossa capacidade criativa e cognitiva fica bastante limitada, a tomada de decisões, como você pode imaginar, fica prejudicada, a gente tende a fazer escolhas assim de menor qualidade, menos racionais, né? Aqui, o pessoal da neurociência vai dizer que o estímulo não está no córtex pré-frontal, ele está na amígdala, né? Em estado de afastamento, ele não é o estado mais adequado para nós construirmos relacionamentos, para nós forjarmos aliança. Você se recorda de estar em estado de afastamento? Eventualmente houve alguma situação que você se lembra em que você se sentiu ou ameaçado, ou coagido, ou correndo algum tipo de risco ou ameaça? Uma colega me contou que participou de uma entrevista de emprego. E entrevista geralmente é um ambiente em que a gente fica assim um pouco mais retraído, né?
E ela falou que estava se sentindo muito insegura. Na realidade, ela precisava muito do emprego, ela ficou com receio de ir mal na entrevista. Adivinha o que aconteceu? Foi mal na entrevista, né? Ela comentou que ficou tensa, que deu respostas assim muito superficiais, que ela ficou muito frustrada com o próprio desempenho dela durante a entrevista. E ela ficou mais inconformada ainda, porque quando ela voltava para casa, dirigindo de volta para casa, respostas excelentes e incríveis para aquelas perguntas do entrevistador começaram a brotar na mente dela, a fluir na cabeça dela. Mas o problema é que ali no carro voltando para casa não adianta mais, as respostas incríveis e perspicazes tinham que vir durante a entrevista. Olha o que é o estado de afastamento, né? Enquanto ela se sentiu ali retraída no contexto da entrevista, ela entrou em modo de luta ou fuga e isso prejudicou muito a capacidade criativa e a racionalidade dela, né? Uma coisa para a gente pensar sobre o estado de afastamento é que, assim, o tipo de ameaças que a gente enfrenta na vida atual não é nada, assim, de ordem física, são ameaças de ordem, digamos assim, social, tem a ver com relacionamentos que podem ser prejudicados ou, eventualmente, tem a ver com algo que pode ferir a sua reputação ou pode comprometer sua caminhada profissional, né? Mas e é natural que a gente fique tenso frente a esse tipo de ameaça que pode ser, sei lá, um negociador hostil, competitivo na sua frente, ou um cliente exaltado em função de algum problema que aconteceu, pode ser eventualmente um chefe destemperado, né, que deixa a gente aí em estado de afastamento. Mas o detalhe é que nessas situações a pior coisa que poderia acontecer com a gente é entrar no modo de luta e fuga, porque esse modo vai desabilitar recursos mais sofisticados e imprescindíveis que você tem, como criatividade, racionalidade, aprendizagem e sagacidade para lidar lá com o chefe destemperado ou com o cliente exaltado, né? Então vale muito a pena a gente refletir, a gente pensar sobre que fatores que nos colocam em modo de afastamento. E aí o David Rock destaca 5 domínios do que ele chama de cérebro social, que quando afetados, eles tendem a nos colocar em estado de afastamento quase que automaticamente. Ele apresentou esse conceito por meio de um modelo chamado SCARF, que é um acrônimo, são as iniciais, para esses 5 domínios que são: o S é de status, depois vem certeza, depois vem autonomia, relacionamento e fairness, que é aquela nossa sensibilidade de justiça, né? Quando um desses 5 domínios é afetado por algo que possa ser percebido pelo cérebro como ameaça, as pessoas migram do estado de aproximação, cheio de recursos, para o estado de afastamento em que os recursos ficam bem limitados, a gente fica naquele foco de lutar ou fugir. Então, para que a gente possa interagir e para que possamos também nos relacionar com mais leveza, a gente vai precisar ter o cuidado, a sutileza, a sensibilidade para não sinalizar ameaças aos domínios do SCARF do outro, ao cérebro social ali do seu interlocutor. Então, vale a pena a gente analisar um pouco mais a fundo cada um desses domínios do SCARF. Vamos começar então pelo status, o S do SCARF. O status está relacionado à nossa percepção de onde nos posicionamos em termos de importância, em termos de status em relação aos outros. Aqui nesse ambiente eu estou acima, eu estou abaixo, eu sou o menorzinho. Então a gente está sempre se comparando, é interessante a mente, né? Algumas ameaças que podem afetar o domínio do status e te colocar em modo de luta e fuga. Uma ênfase muito grande que a pessoa dá ao status, porque eu sou diretor, eu tenho aqui a alçada e eu tenho aqui o crachá. Então essa ênfase na posição hierárquica, comparação com colegas que estão se saindo melhor, esse tipo de comparação não é muito saudável. E, eventualmente, uma diminuição das suas responsabilidades ou atribuições. Não, isso não é mais seu, vou passar para cá, isso aqui tirei de você também. Isso pode afetar a percepção de status, né? Como é que a gente poderia trabalhar nos relacionamentos para afetar positivamente, passar segurança, sobretudo nesse domínio do status? Primeira coisa,
Reconheça a pessoa, reconheça o comprometimento, reconheça o interesse dessa pessoa, né? Outra coisa que você pode fazer é destacar um ponto forte da pessoa, que pode ser, por exemplo, uma competência muito grande que ela tem, ou uma experiência num determinado setor que é relevante ali para você, né? E valorizar também as ideias, as proposições, né? As contribuições que a pessoa traz. Isso afeta positivamente o status e mantém a pessoa em estado de aproximação, que é o que nós queremos para forjar melhores relacionamentos, né? Depois vem o domínio da certeza. Certeza está relacionada a essa necessidade que a gente tem de ter uma mínima segurança com relação ao futuro, uma mínima previsibilidade. A gente se sente melhor quando consegue imaginar ou prever o que vai acontecer. Algumas eventuais ameaças que afetam o domínio da certeza: mudanças frequentes, eventos inesperados, surpresas contínuas. Além disso, orientações ou expectativas ambíguas. A pessoa te pede alguma coisa, ou te solicita alguma coisa, você não conseguiu entender o que a pessoa está querendo, não ficou claro, ficou ambíguo. Projetos mal definidos, com falhas de planejamento, tem lá uma meta, tem lá um prazo e não está bem definido o projeto. Isso afeta muito o SCARF em termos de no domínio da certeza e coloca todo mundo meio travado, meio em modo de luta ou fuga, né? Como é que a gente faz para afetar positivamente o domínio da certeza? Deixe, assim, muito claros quais são os objetivos e as etapas de um eventual projeto, explique claramente quais são as mudanças que vão acontecer e o motivo delas, né, para todo mundo ter clareza, e, finalmente, explicitar expectativas, deixar claras as expectativas para que não haja ambiguidade. Você pode perguntar para outra pessoa qual a expectativa dela, vocês podem trabalhar no sentido de alinhar expectativas e tudo isso será muito útil, será muito importante. O terceiro domínio do SCARF, o A, é de autonomia. Todos nós precisamos de uma sensação de controle, né, sobre aquelas decisões e eventos que podem afetar o nosso trabalho e a nossa vida. Então, ameaças ao domínio da autonomia. Já ouviu falar de um negócio chamado micromanagement? Aquele acompanhamento exagerado, a pessoa em cima de você querendo saber se foi, se não foi, se vai, qual é o horário, já foi almoçar, não foi almoçar? Não ajuda, é pouco proveitoso, né? O micromanagement, e assim, está tirando a minha autonomia, deixa eu trabalhar. Além disso, mudanças que são impostas, sabe? Em todo tipo de imposição de plano, de iniciativa, deixa a pessoa pensar, deixa a pessoa escolher os caminhos. E inflexibilidade, né? Aquele ambiente que tem políticas muito inflexíveis, regras muito inflexíveis, tira toda a liberdade e a autonomia das pessoas. Como é que a gente faz para afetar positivamente o SCARF, para deixar as pessoas mais à vontade, em modo de aproximação? Primeira coisa, promover, sempre que possível, né, decisões participativas, envolver as pessoas em decisões que vão afetar a vida, o trabalho delas, né? Além disso, criar um ambiente mais leve, um ambiente de liberdade, em que as pessoas possam definir como elas preferem fazer o que elas têm que fazer. E, finalmente, compartilhar informações e recursos, né? Não fica centralizando essas coisas, compartilha, porque aí as pessoas podem avançar com as suas próprias pernas, né? Podem seguir adiante de maneira muito autônoma. O quarto domínio do SCARF é o R de relacionamento. Nós tendemos a ficar mais seguros num ambiente onde há um bom relacionamento, onde há respeito, onde há colaboração, a gente percebe que tem apoio, tem confiança, é um ambiente que dá para confiar nas pessoas, né? Ali os relacionamentos são saudáveis, não são relacionamentos tóxicos. Algumas ameaças que podem tocar e sensibilizar ali o domínio dos relacionamentos, aquele ambiente com estímulo à competição, que tem muita disputa interna, sabe? Ambientes em que o conflito é excessivo. O conflito é uma coisa legal, é natural, mas quando é em excesso e é mal resolvido, isso afeta muito os relacionamentos. Além disso, gente que demonstra uma postura inadequada, sabe? Socialmente inadequada, muito rude, muito hostil, desrespeitoso, intolerante, né? Isso compromete muito os relacionamentos, afeta o SCARF, fica todo mundo em modo de afastamento, todo mundo com as suas capacidades limitadas. Muito ruim isso para a equipe, né? Como é que a gente faz para afetar positivamente o domínio do relacionamento? Primeira coisa,
criar, fomentar um ambiente de cooperação, um ambiente de parceria. Além disso, seria muito legal estabelecer valores e combinados para o grupo. Quais são os nossos valores? O que é inegociável aqui para a gente? Empatia poderia ser um deles. Além disso, promover a colaboração e a troca de ideias, né? Troca de informações, troca de melhores práticas também. Isso tudo ajuda muito, favorece muito o domínio do SCARF. Ficou faltando a gente falar do quinto domínio, que é o fairness, que é aquela coisa que está relacionada à justiça. Todos nós queremos ser tratados de maneira justa. E esse senso de justiça requer transparência. Transparência nas regras de jogo, nas decisões que são tomadas, né? Então, algumas eventuais ameaças percebidas pelo domínio do fairness, da justiça. Favoritismo, né? Tratar determinadas pessoas de uma maneira preferencial, sem critério nenhum, é um favorecimento, é uma simpatia gratuita. Além disso, falta de transparência na tomada de decisão, não ficou claro como é que isso foi decidido, ninguém participou dessa decisão. Distribuição desigual de recursos, para esse lado vai um monte de coisa, para esse lado não vem nada, né? Então isso aí afeta profundamente o domínio da justiça. Como é que a gente faz para afetar positivamente, contribuir com esse domínio do fairness? Trabalhar com regras, com políticas, com critérios claros, explicar de maneira bastante transparente como é que foi tomada determinada decisão, quais foram os critérios, né? E, finalmente, uma coisa que ajuda muito é comunicação. Então, prover um feedback justo para as pessoas, um feedback que não é baseado em achismo, mas um feedback que é honesto, que é justo, porque ele é baseado em fatos e baseado sempre em evidências. Então, dessa maneira, você favorece muito o domínio da justiça, do fairness. Então, agora que você tem uma compreensão desses domínios do SCARF, isso tudo pode te ajudar a elevar muito o seu grau de empatia quando você estiver lidando com as pessoas, né? Por meio dessa empatia, você pode lidar com muito mais leveza e sintonia, zelando por esses domínios do SCARF, né, sem colocar as pessoas em modo de afastamento, mantendo todo mundo em modo de aproximação para construir belos relacionamentos, forjar ótimas parcerias, né? Mas não é só empatia, não. Além de tudo isso, esse conhecimento sobre os domínios do SCARF podem te ajudar a elevar muito a sua autoconsciência. Porque você pode olhar um pouco para si também, né? Essa autoconsciência vai ficar muito afiada porque você começa a identificar aqueles elementos do SCARF que podem eventualmente te tirar do sério ou te colocar em modo de luta ou fuga. Aliás, aproveitando, eu quero te fazer uma pergunta relacionada à autoconsciência e relacionada ao SCARF também. Em qual desses domínios você tende a ser um pouco assim mais sensível, vulnerável, suscetível? Qual que é aquele domínio que quando alguém te afeta ali, você tende a ficar assim em estado de afastamento ou na defensiva, sabe? Ou sem recursos? É o status, é a certeza, é a autonomia. Eu tenho que te confessar que o domínio que pega para mim é justiça, o fairness. Quando tem uma percepção de coisa injusta rolando, para mim é complicado. Mas e para você? Como é que é isso? Quais são eles? Eventualmente não é um só, né? Então uma ferramenta bastante interessante que gera a oportunidade da gente amadurecer em termos de empatia e em termos de autoconsciência, né? O SCARF, portanto, ele é um modelo tão poderoso que ele permite a você interagir com os outros de maneira muito mais efetiva e, ao mesmo tempo, fortalecer essa autoconsciência. À medida que você identifica quais são as suas vulnerabilidades, você pode fortalecer também a tua resiliência. Você pode pensar o seguinte: eu não vou ser mais tão suscetível. Agora que eu entendi a dinâmica, vai ser difícil de me tirar do sério. Eu vou, de alguma maneira, fortalecer a minha resiliência frente aos domínios do SCARF. Não vai ser qualquer coisa que vai me tirar do sério, nem vai me colocar em modo de luta ou fuga. E esse é o caminho para você construir aquilo que a gente sonha, né? Aquilo que a gente chama de uma mente inabalável. Muito legal, né? Mas como qualquer abordagem, ou estratégia, ou modelo, para que você possa dominar o SCARF,
é muito importante que você vá além do conhecimento, que é o que você teve aqui nesse vídeo. Você tem que praticar esse negócio, praticar e praticar e praticar até automatizar isso na sua mente, porque aí fica automático. Bateu o olho, você já olha o domínio, está em estado de aproximação, está em estado de afastamento. Então, convite, comece observando quais são os estímulos que colocam tanto você quanto as pessoas com quem você convive, interage, em modo de aproximação ou afastamento, e perceba como isso afeta a dinâmica dos relacionamentos, a construção de parcerias, né? Eu fico na torcida para que você use esses novos conhecimentos, transforme em novas habilidades automatizadas, por que não? Esses conhecimentos sobre essa dinâmica do cérebro social, para que você possa construir relacionamentos excelentes e para que você possa também forjar uma mente resiliente, uma mente inabalável. Grande abraço!